Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Crowd Talks e hoje o nosso papo será com o Rodrigo Rocha. O Rodrigo, ele é CEO da Amil Dental, ele foi CMO global da United Health, ele é também investidor anjo e autor de 2 livros. Vamos lá que esse papo vai ser muito bom. E aí, Rodrigo, tudo bem? Tudo ótimo, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês hoje e vai ser muito bacana essa troca. Isso aí, é uma Pô, honra legal. tê-lo aqui conosco. Só para falar, o Rodrigo, ele foi meu líder quando eu trabalhei na Mil com ele, e eu tive a grande sorte ali de ter ele como um guia ali, que me mentorou bastante, muitas baita inspiração. Então vai ser um papo super legal. Admiro muito a liderança do Rodrigo, a forma como ele lida leve com as coisas, né, ainda mais do jeito que estão. E só corrigindo, Gabriel, eu aprendi tanto quanto você aprendeu comigo, porque na verdade é uma troca, né? O meu crescimento dá muito pelas pessoas que eu trabalho em conjunto. Então você me ajudou bastante a chegar onde eu cheguei. Que isso. Tamo junto, Rodrigo. E conta um pouquinho da sua trajetória aí de forma resumida, para o pessoal entender um pouquinho do seu perfil, né? E também essa parte de montanhismo que você faz, né? O quanto que isso também tem a ver com liderança, né? Sim. Nos dias atuais aí, né? Então, na verdade, se for falar, resumir, quem é o Rodrigo Rocha é aquela pessoa que não gosta da zona de conforto. Zona de conforto não existe para mim. Eu sou como se fosse uma pessoa inquieta, curiosa, exploradora, e isso fez com que eu crescesse. Eu trabalho há mais de 20 anos na organização, na Amil, né? Então eu costumo dizer que eu passei por 3 empresas dentro de uma empresa só, que era uma empresa familiar. Depois da empresa familiar a gente abriu capital. Depois de abrir capital, a gente foi vendido para um grupo americano, onde eu vim trabalhar durante 5 anos nos Estados Unidos, onde eu era o líder global de marketing, né? E fora disso, eu sempre busquei muito a questão de aprender, de estudar e de escrever muito. Eu sou uma pessoa que gosta de escrever. Como vocês bem colocaram, eu escrevi meu segundo livro agora, que foi lançado em novembro do ano passado, falando um pouco de inovação, do novo tipo de liderança que está surgindo. Escrevo também para a Época Negócios, sou colunista da Época Negócios, onde eu tento publicar mais ou menos um artigo a cada 2 semanas. E sou uma pessoa inquieta. Esse lado montanhismo tem muito a ver com isso. Antes do montanhismo, eu sou apaixonado por esporte, já fiz diversos esportes, e o esporte ele sempre me motivou para 2 coisas. Para alimentar minha criatividade, meu pensamento, meu autoconhecimento, porque é aquele esporte que eu contra eu, não existe uma competição. Eu comecei com futebol, lógico que existe uma competição entre times e tudo mais, mas depois eu parti muito mais para uma corrida, para uma questão de autoconhecimento, agora para o montanhismo. Então, é um desafio grande. Eu costumo dizer que cada pico que eu subo é como se fosse um MBA em pouco tempo. E é mais ou menos isso, porque é uma auto-reflexão gigante. E uma das coisas que eu vejo que você fala muito, né? Que o ser humano, ele viaja pro espaço, né? Faz uma série de coisas, né? Antes até quando descobriram aí Brasil, várias terras, eles navegavam, né? Pelos oceanos, né? E eles não costumam fazer essa viagem interna. Eu acho que é um assunto super importante, né? Ainda pós-pandemia, de tudo que aconteceu, né? A velocidade do digital, o ser humano acompanhar tudo que está acontecendo. Como que você tem lidado, né? E com isso, né? Desde do montanhismo e essas viagens interiores para ajudar a performance, né? Quanto que isso você vê que é importante e cada vez mais as pessoas estarem viajando para dentro de si para ter uma performance melhor, né, nos dias atuais, assim. É muito interessante se falar isso, Gabriel, porque as pessoas hoje, quando você fala sobre meditação, as Uhum. pessoas têm que falar: não consigo meditar 5 minutos, eu não consigo meditar 10 minutos. As pessoas hoje não sabem definir, na verdade, o que é a meditação. E a meditação, para mim, ela tem uma coisa muito básica, que se chama você com você.
É o quanto você aguenta estar com você, o quanto que você aguenta estar refletindo ali, aqueles pensamentos. A gente, infelizmente, julga muito, né? Então, qualquer Sim. pensamento que vem ali, você está julgando. Você vai entender aonde eu quero chegar. E se você não está bem, você não se aguenta, você não vai estar bem com as outras pessoas. E, como consequência, você não vai ser um bom líder. Tá certo? Sim. Então, toda revolução começa de dentro para fora. Entendeu? Essa revolução, para você se transformar um bom líder, você precisa se autoconhecer. Você precisa estar bem com você. Porque você está bem com você, você vai dar o seu máximo potencial para as pessoas ao seu redor. E é isso que as pessoas esperam, né? Que você dê o seu potencial, o seu melhor. Então, por exemplo, para quem viu o Michael Jordan lá, o The Last Game, como que chama em português a documentário do Netflix? É o Última Dança, né? A Última Dança. Você vê que o Michael Jordan está ali, ele cobra muitas pessoas, porque ele está dando o seu melhor de si. E quando você dá o seu melhor de si, você quer que as outras pessoas também dêem o seu melhor de si. Né? Então, fazendo uma analogia com a empresa, com uma empresa, por exemplo, a gente costuma falar, vamos botar o cliente no centro do negócio. E eu era uma pessoa que falava bastante isso. Só que se você não coloca o seu colaborador no centro do negócio, não é consequência, porque, querendo ou não, negócio e a gente como líder e tudo mais, é um relacionamento. É um relacionamento que eu tenho comigo, né? Perfeito. É um relacionamento que eu tenho com os colaboradores, com os outros, e o relacionamento que eu tenho com o divino, como você quiser chamar, né? Perfeito. O universo, divino, como você quiser chamar. Então, é o relacionamento. Só que essa transformação, você entendeu? É como se fosse uma de dentro para fora, o universo, assim, ela vai crescendo. Então, você precisa estar bem dentro com você. Então, todo líder é importante fazer esse trabalho de autoconhecimento. E aí eu falo muito da questão do novo tipo de liderança que está surgindo, que é o líder mindfulness, né? Antigamente, as empresas, né, e as pessoas valorizavam muito aquele tipo de liderança de hard skills, sabe? Aquele cara que trabalha duro, que é durão, que modelo Maquiavel, que as pessoas têm que ter medo, né? Sabe? Esse tipo de coisa. Workaholic, performance a qualquer custo. Exatamente. E hoje não. As pessoas estão valorizando o cara que tem ética, relacionamento, compaixão. E é esse tipo de que a gente está precisando, né? A gente entendeu que o negócio ele precisa parar de ser frio, que querendo ou não o universo corporativo é frio, e passar para um lado mais, entendeu? Caloroso, de relacionamento, que nós somos seres humanos, precisamos de relacionamento. Então é mais ou menos nessa linha que eu acredito muito no meu tipo de liderança. É uma linha mais integrativa, né? Que você não vê o ser humano apenas como um profissional, mas como uma pessoa, como a performance está no ser humano e não no profissional. Acho que isso E se você vê o tipo de liderança antigo, era muito daquela. E as startups vieram mudar esse tipo de coisa, que era assim: errar não pode errar de jeito nenhum. Se você errar, você está fora. E hoje, pelo contrário, né? Tem aquela questão: erre rápido e conserte rápido. Né? Se eu fizer uma pergunta aqui de quem cresceu só nos acertos, ninguém. Não existe isso. Agora, quem cresce nos erros? Todo mundo. Óbvio que a pessoa não pode ficar errando no mesma coisa 1 milhão de vezes. Mas essa questão de aprender com o erro é fundamental. E aí tem a outra coisa atrelada, que antigamente o tipo de gestão era aquela questão hierárquica, né? Aquela questão horizontal, agora é mais vertical. Então você está dando mais empoderamento para as pessoas tomarem a decisão. E como consequência, as pessoas vão errar, né? Sim. Não é à toa que estudos mostram que as pessoas aprendem fazendo, né? E fazendo nós seres humanos vamos errar, é normal, né? Ninguém mostra para as outras pessoas sem errar, né? E infelizmente a gente fala muito da questão das crises, crise econômica, emocional, crise financeira, mas a crise que a gente está vivendo é a questão da confiança. Né? Cada vez mais as pessoas estão confiando menos no governo, nas empresas, nas pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão criando um ambiente de medo e que não mostram vulnerabilidade. Você não pode mostrar a vulnerabilidade. Só que é o oposto. Quando você mostra a sua vulnerabilidade,
você conecta com as pessoas. O cara fala, cara, eu já passei por isso aqui. Você cria um ambiente corporativo, entendeu? Sim. As pessoas têm, em geral, elas têm medo delas mostrarem as vulnerabilidades, porque elas acham que elas estão mostrando fraqueza dela, ou que ela é frágil e não sei o quê. E, na verdade, é totalmente o oposto, né? Eu já estudei bastante de copywriting, eu vejo, tipo, é muito isso. Se você demonstra sua fraqueza, você gera conexão e aí depois você vai entrar na Empatia, né? outra parte, tipo... É... E teve um ponto que você falou que eu achei que é super legal, assim. Hoje, assim, hoje o mundo está muito mais rápido, né? Tá difícil, ainda mais agora com o tsunami de inteligência artificial, ficou mais bagunçado ainda. Mas, em geral, no cenário de transformação digital, tá todo mundo que tendo que andar mais rápido, as empresas andar mais rápido. E todas as empresas assim que eu estudo particularmente, a que eu estou estudando mais a fundo agora é o Netflix, mas todas assim que eu estudo, eles têm tipo uma metodologia muito de grupos menores com autonomia desses grupos menores, né? E beleza, a grande corporação são vários grupos menores, mas esses grupos eles não têm tanta interdependências, né? Tipo uma coisa tão hierárquica assim como foi construída no passado nas grandes empresas. E quando você dá autonomia, é justamente o que você está falando, né? Tipo, as pessoas vão errar, né? Então, para você andar mais rápido e acompanhar a velocidade do mundo, você tem que dar autonomia, né? Dar autonomia, as pessoas vão errar e elas vão ter que entender que esse errar faz parte e que agora é mais importante errar rápido, né? Como a gente falou, e corrigir rápido do que você querer ter controle de tudo, andar devagar e não conseguir acompanhar a velocidade do negócio, Uhum, né? uhum. Tem um negócio que a gente vive no capitalismo. Todo mundo sabe aqui que a gente vive no capitalismo. Uhum, O capitalismo, ele tem a destruição criativa, né? Isso não sou eu que falo, o Champre, ele fala que essa destruição criativa, ele vai acelerando cada vez mais. O que quer dizer isso? Que antigamente, em 1978, ou chutando a data aqui, mas quando foi inventado o aço, a questão têxtil e outras coisas, a grande revolução depois demorou quase 60 anos. Depois durou 50, depois 40, 30, 20, 10. Pega a uhum. nossa geração, que vocês são mais novos, cara, não existia internet. Não existia Sim, telefone, o iPhone, surgiu o telefone, a televisão tinha 5 canais, entendeu? sim. Olha quanta coisa a gente passou. A música, eu peguei fita cassete, pessoas Não, teve hoje vários. na rádio, agora a gente está falando de Spotify, entendeu? Que você cria, você tem alguns segundos, você está escutando todo o playlist. Então, olha a revolução como ela está rápida, né? E se você Uhum. pegar das 500 empresas da Fortune, 500 empresas, desde o início, 470 hoje não existem mais. Então, a gente está falando de Kodak, né? A gente está falando de Blockbuster, a gente está falando de diversas empresas. Essas empresas, simplesmente, elas não acompanharam essa revolução que aconteceu. Uhum. E nós, como seres humanos, somos exploradores, somos aventureiros, né? Não é à toa que a grande exploração do mundo aconteceu desde o Homem Sapiens, né? Então, Uhum. essa exploração está no nosso DNA. E você ir contra essa exploração, você está indo contra a tecnologia, essa inovação. Então, nós como líderes, nós como empresas, temos que acompanhar essa velocidade, né? Porque, como a gente está falando da velocidade, vamos fazer uma analogia agora como liderança, nosso corpo, ele funciona como se fosse um computador. Eles têm modelos operacionais ali dentro, né? E esses modelos Uhum. operacionais, eles precisam ser atualizados, né? Como modelo versão 1.0, 1.1, 1.2. Então, a gente precisa acompanhar essa revolução. E as empresas é a mesma coisa, né? Elas precisam, eu vejo muita questão de modismo, né? As empresas, não, agora eu vou fazer chat GPT porque surgiu, eu quero ser rápido, quero ser velocidade. Calma, cara. Vamos ver para onde vai a maré. Até porque Uhum. a questão de ser o primeiro, muitas vezes, ou a maioria das vezes, não é muito bom, né? Você vê o Google não veio depois, é Sim. o Yahoo que lançou antes, né? Você vê várias empresas que lançaram antes e que se deram mal, Blockbuster e depois o Netflix. Então, calma, né? A É. gente tem que ter muita calma nessa questão de o que é modismo e o que realmente veio para ficar. Porque no final vai ser o relacionamento entre as pessoas, né? As máquinas elas vêm ali para ser um suporte ali, ou ajudar, né, no dia a dia. Sim. É, mas realmente, assim, é que
a inteligência artificial em si, ela mostrou uma preocupação, porque a velocidade que ela começou a evoluir foi, tipo, assustadora, né? Tipo, questão de meses, ela evoluiu coisa como se fosse sei lá, dezenas de anos de acúmulo de conhecimento, né? Tipo, 10 anos em 2 meses, tipo, a gente demorou 10 anos de conhecimento para gerar, ela conseguiu aprender isso em 2 meses, né? Tipo, então isso aí realmente começa a assustar, né? Não, e assusta demais, né? Tem coisas profundíssimas nisso que, de novo, isso pode ser usado para o bem, né? Pode ser usado para o mal. E vocês falaram uma coisa, sempre tem um ser humano por trás. Sempre tem um ser humano por trás. Sim. Não é a máquina que está lá que vai se programar e vai se transformar mal. Quem vai se programar mal vai ser o ser humano. É o E o ser ser humano vai humano. fazer a pergunta Exato. certa e errada. Vocês viram a imagem do Papa agora vestindo roupa moderna É, e o Trump preso. Por quê? Não foi a máquina que criou isso do nada. Foi um ser humano que simplesmente botou, criou lá. Entendeu? Olha, sim. bota o cara fazendo isso. Então, essa tecnologia ela veio para isso, né? E cada vez e ela é rápida, né? Foi o que você falou, ela aprende e ela pode ser do lado Sim. bom. Você pega no lado da medicina, estão falando aí que estudos que um chat GPT, esse tipo de tecnologia, principalmente de inteligência artificial, pode reduzir em 5, 6% o custo da saúde. Imagina que coisa bacana que você faça isso, né? Onde você Sim. realmente dá acesso para esse tipo de coisa. Então, É. é saber usar. Não, tem muito uso que é interessante. E tem coisas que a gente nem percebe hoje em dia, mas a Apple fez uma atualização do sistema do iOS agora recente, e uma das coisas que eles lançaram foi cancelamento de ruído, né? Você pode estar quase tipo, numa festa com um puta som atrás, se falar, e no fundo, assim, eles cancelam o ruído pela inteligência artificial. Tipo, a inteligência artificial, né, pega o som, o negócio processa tão rápido, que a velocidade de processamento é tão rápido que ele consegue remover o ruído e só mandar a fala para outro lado, né? E aí é um uso pro bem, né? Quantas vezes você Que estava coisa tentando falar, às vezes, tentando falar no celular, né, e tá barulho, não consegue, não sei o quê, e agora é possível. É inteligência artificial, mas é usada de uma maneira que favorece os humanos, né, assim. uhum, com certeza. Eu acho que a gente vai ganhar velocidade. Tem processos que são burocráticos que a gente faz muito manual e o computador está aí, né? A tecnologia está para isso. E isso realmente vem aquela questão do Ray Kurzweil lá que falava da singularidade. Pela primeira vez eu vejo realmente humanos e computador trabalhando em conjunto para uma coisa exponencial, né? E eu Uhum. acho que é essa linha que a gente tá falando, tá começando a misturar. Você não sabe mais o que é o ser humano e a máquina, né? O que está fazendo o quê? Sim, bacana. E você, Rodrigo, como líder, assim, né, uma posição de CEO, tipo, normalmente você é engolido pela rotina, né? Uma porrada de reuniões, diversos problemas, e um monte de gente procurando para, tipo, pedir ajuda para resolver os problemas, você está ali de mentor ali, de ajudante ali para todo mundo, dando os nortes ali. Como é que você consegue ou qual dica você tem, ou como você se organiza para você conseguir ter esse tempo com você, essa viagem exterior com você, para que tipo, o cara não consegue, tá sempre estressado, tá sempre correndo atrás do rabo e tá ali sempre pagando incêndio, né? O que você tem como é que você se organizou para conseguir estar nesse cargo e ainda manter essa mesma tradição que você já tem, assim? Então, eu acho que a primeira coisa é consistência, né? Acho que a grande diferença das pessoas que de alta performance é a questão da consistência. E se você fazer uma analogia com atletas, tá? Gabriel, sei que você jogou tênis e teve Uhum. uma linha bem tênue ali da No questão do esporte. profissional, do esporte. É o seguinte, todo atleta entende que para você ter alta performance, o descanso é tão importante quanto o jogo Uhum. ou quanto o treino. O descanso faz parte do treino, tá certo? Porque, querendo ou Sim. não, ele vai melhorar a sua performance. Então, você ter disciplina e você misturar esse tempo livre, não vamos chamar de livre, esse tempo de recuperação com o tempo de realmente estar lá jogando, trabalho e firme, é fundamental.
Agora, esse descanso, ele pode ser um exercício ativo. O que é um exercício ativo? Pode ser um estudo. Pode ser um estudo. E o estudo tem diversas formas de estudar. Então, você pode escutar um audiobook, você pode estar na sua esteira andando, você pode estar no carro, viajando, escutando um podcast de temas que faz o interesse, né? Uma coisa que eu faço normalmente de sexta-feira, eu estudo bastante. Eu escrevo todo dia, tenho o meu caderno de anotação aqui, escrevo, mas na sexta-feira eu estudo bastante. Não sou só eu, não é o Rodrigo, que eu aprendi isso com outros. Você pega o Bill Gates, faz isso. Você pega Mark Zuckerberg, faz isso. Você pega o Warren Buffett, faz isso. Estudar é fundamental. E não é estudar, vou ler sobre negócios, entendeu? Não, cara, leia coisas que faz teu interesse. O que eu costumo fazer? Eu faço uma lista de 35 coisas que eu gostaria de estudar. Por exemplo, quero estudar sobre sincronicidade, como que as coisas acontecem uma sincronicidade. Quero estudar sobre alpinismo e tudo mais. Faça essa lista e depois eu boto em pilares. E quando eu tenho tempo livre, pau na máquina, entendeu? Estou lá estudando. Outra coisa que eu faço eu defino quais são as prioridades da minha vida. Então, se a prioridade da minha vida é família, se a prioridade da minha vida é atingir tanto financeiramente, é atingir esse tipo de cargo, não sei o quê, a minha agenda vai ser direcionada para isso. Hoje, nós, seres humanos aqui, passamos, em média, 5 horas numa redes sociais. Hoje ninguém sabe, mas tem formas de bloquear isso aqui nas redes sociais. Então, você simplesmente, nas suas 24 horas que nós todos temos, e eu acho que a grande diferença de nós é como que a gente maneja e tem a disciplina em cima dessas 24 horas. E é você ser radical. O que não está ali na sua prioridade, corta. O que você faz com o tempo que você sobrou? Adiciona as coisas da sua prioridade. Vou passar mais tempo com minha família. Vou fazer esse projeto que estava atrasado. Vou cuidar da minha saúde. Entendeu? Dependendo de prioridade. Isso está atrelado aos modelos operacionais que eu te falei lá atrás. Que nós temos esses modelos operacionais. No momento que você define seus modelos operacionais, bota a meta ali, cara, trava a sua agenda, disciplina e pá, entendeu? Faça isso. É mais ou menos o tipo de coisa que eu faço. E dentro de uma organização, eu costumo dizer que tem 3 Cs, né? O primeiro é o coaching, que você sabe, eu trabalhava bastante aí com você e com outras pessoas. Consistência, né? Não é simplesmente dou coaching, depois não vou te dar feedback, não vou conversar mais com você e te abandono de uma certa forma. E o último é a questão de continuidade. Tem que ter um começo, meio e fim, né? O trabalho. É uma coisa constante. As pessoas falam muito da questão de propósito hoje em dia, né? Propósito. O seu propósito com 20 anos e o meu propósito com 20 anos é diferente do meu propósito de hoje. E daqui a 10 anos, o propósito vai ser diferente. A gente não tem um propósito só na vida. Entendeu? A gente tem que ir descobrindo o propósito e se atualizando. Exato. E buscar. Exato. E pode falar, Renato. Não, eu tenho estudado bastante a respeito de rotinas, né? Principalmente de executivos, líderes de Silicon Valley, o que eles fazem para performar mais, para ser mais produtivo, tá? Então eu fiquei curioso, né? Qual que é a sua rotina? O que você conseguiu adaptar? Quais são os teus hacks dia a dia para que você se mantenha no flow, tá, nas suas atividades e ao mesmo tempo consiga fazer outras atividades que não sejam relacionadas ao trabalho? Não, perfeito. Eu tenho algumas rotinas que eu faço. A primeira delas eu acordo 5 horas da manhã todos os dias. Isso já virou automático. Antes era com reloginho, agora não é mais. Agora eu acordo. Fim de semana também? Final de semana eu acordo um pouquinho mais tarde, umas 6 e pouco. Mas eu acordo. E aqui que eu faço, a primeira coisa, reunião com você. É a primeira reunião do dia. É com você. Mas o que é isso? É a meditação que eu falei. Se eu tenho um dia que eu faço 5 minutos, tem um dia que eu faço 10, tem um dia que eu faço 15, dependendo do dia, como está na sua vibe, você faz ali. Depois disso, o que eu faço? Escrevo, cara. Todo dia de manhã eu escrevo. Insights que eu meditei, ou coisa que a ideia que surgiu, ou coisa que eu tenho para fazer, ou insights, entendeu? Que surgiram e tudo mais. Depois eu vou fazer ginástica.
Depois eu faço, dependendo do tempo que eu consigo fazer. Ou eu vou correr, ou vou andar, ou vou fazer uma musculação e tudo mais. Depois eu tomo um banho de água gelada, que dá aquela acordada. Já fez imersão no gelo, já? Direto. Eu tava falando, inclusive esse final de semana, sábado eu vou fazer. Tava mandando até preparar já, comprar gelo e tudo mais. Legal. É muito bacana. E uma coisa que eu fazia bastante nos Estados Unidos é crioterapia. As máquinas que você entra e fica com temperaturas bem abaixo. Isso é uma coisa bacana. Aumenta o metabolismo, cura lesões que você tem. Na imersão no gelo, você faz o método Wim Hof ou não? Você só Já fiz. Não, eu vou lá e lógico que o tipo de respiração é fundamental, porque senão você não aguenta, né? Então, o Wim Hof, o modo dele, aquela respiração, é simplesmente você aquecer o corpo para você poder aguentar aquilo, né? Hoje em dia eu faço, sei lá, uma mescla lá e entro e fico uns 5 minutos ali. 5 minutos, bastante. E aí eu vou para o trabalho. E na volta, o que eu sempre tento fazer? Eu tento... até que eu botei isso no meu celular, eu tenho aquele óculos também de luzes azuis para dar uma bloqueada em luzes azuis, porque eu acho o sono tão importante. Pode parecer piada, mas 9h30, 10 horas da noite já estou na cama querendo dormir, cara. Eu acho que o sono, se eu não durmo bem, cara, ou se eu não como bem, que é outro papel super importante que eu não falei aqui, cara, minha rotina vai para o espaço. Então, se uma coisa que eu faço é jejum intermitente, por exemplo. Eu não estava fazendo direto, agora eu voltei a fazer direto. Todos os dias estou fazendo jejum intermitente, 16, 17 horas, que é outra coisa. Eu durmo melhor, eu rendo melhor, parece que eu estou mais focado, entendeu? Eu consigo treinar assim. As pessoas falam, cara, mas você consegue treinar assim? Consigo. Lógico que você não vai fazer um jejum intermitente, mas eu consigo. Mas o corpo acostuma, o corpo se adapta, né? Mas é interessante o que você falou. Boa parte do que você faz eu faço também, de início, né? Meio que eu tenho um princípio de, tipo, primeiro Deus, né? Que, tipo, para mim é estar comigo mesmo, que é fazer uma meditação e me conectar ali. Tipo, eu botei hábitos, assim, né, para conseguir mudar o hábito, tipo, não acordar e pegar o celular. Primeiro eu vou, tipo, falar com Deus. Depois eu também tenho isso de tomar o banho gelado, faço treino, tudo, e só depois que eu vou mexer em celular, alguma coisa. E é uma das coisas muito interessantes, porque assim, a sua vibração, ela tá no seu controle, tipo, se você faz isso. Mas é um negócio que é difícil, porque isso aqui é muito tentador, é viciante, né? Extremamente. E normalmente é tipo, todo mundo que eu vejo que tem esse controle, ele consegue controlar as máquinas e não ser controlado pelas máquinas. E hoje eu vejo muita gente, tipo, puto, o cara já acorda, já pega o celular, aí já tem uma mensagem que já começou o dia dele diferente. Aí já, tipo, o dia já começa tudo errado, assim, né? E só vai piorando ao longo do dia. Já começa inflamando. Sabe uma coisa que eu li ontem? Ontem até escrevi aqui no caderno, eu escutando um podcast, cara, escutei uma coisa muito interessante. E eu tô muito nessa pegada desde a pandemia, cara, que é o seguinte: a mídia, cara, como um todo, e as redes sociais também, tá? Algumas partes das redes sociais, ela faz você comprar um problema que não é seu, cara. Já pararam para reparar isso? E aí você acaba absorvendo aquilo e você fica ansioso, depressivo e tudo mais, pelo um problema que não é seu, que você não controla. Sim. Olha como você mistura as coisas. E aí você acaba seu dia. Então, se você pegar logo, já ler as notícias do dia de manhã... Cara, nossa Senhora, acabou seu dia. Inflação, não sei o que, juros, entendeu? Você fala, cara, acabou. Entendeu? Só que não, foca no seu feijão com arroz, né? Eu fiz um post há uns 2 anos atrás, que eu falava negócio de rotinas e rituais. E eu falava o seguinte, que manhã era meditação, andar, nortear, hidratar e alinhar, que dá amanhã. Perfeito. E à noite era nanar, que aí eu ia falar dormir, eu botei nanar como se fosse coisa de criança, tudo bem? Orar, que é uma coisa que eu faço. E quando eu digo orar, é muito mais de uma questão de gratidão, cara. Gratidão é uma coisa super importante. Você, entendeu?
Fala, pô, olha o que aconteceu no meu dia, obrigado por tudo que eu tenho. Idealizar, você idealizar a questão de meditação, é uma outra meditação, não da manhã, mas da noite, você visualizar o que está acontecendo no dia Coisa, seguinte. Você ou coisas que você tranquilizar. gostaria de alcançar, né? E vai te ajudar muito Exatamente. mais rápido. Exatamente. Você tranquilizar para elevar a sua vibração para o dia seguinte. Você entendeu? Então, à noite. Muito E é engraçado que uma coisa está ligada na outra. Eu estava vendo um talk esses dias e o cara fala sobre o ócio e tal, né? E aí ele fala que ele parou de mexer no celular por um tempo. Tipo, ele botou uma meta lá que ele não ia usar tanto celular, porque ele queria ver a mente dele como ia reagir sobre esse experimento e tal. E aí ele descobriu, tipo, basicamente ele descobre que o ócio torna ele extremamente mais criativo, menos ansioso e menos, né? E se você parar para ver, meio que assim, quando surgem as melhores ideias, quando você está andando, ou quando você está no chuveiro, né? Você está em ócio. Só que isso aqui, hoje em dia, as pessoas, tipo, elas não ficam mais em ócio. Ela parou na fila, ela já pode celular, já não sei o quê. Elas não têm mais esse negócio, né? Então... Mas o processo de tomar a decisão, né? A abundância, muitas vezes, não é bom. O minimalismo é melhor. Isso é um dos temas do meu primeiro livro. Então, você vai hoje no supermercado ou numa farmácia para comprar uma pasta de dente, você tem um burnout no processo de decisão. Porque é bombardeado. É vermelho, é verde, é com carvão, é com não sei o que. Você fala, cara, eu só quero uma pasta de dente. Só isso. Sim. E a roupa, a mesma coisa. Você entra no teu armário ou na quantidade de coisa que você tem. E uma das coisas de produtividade que a gente está falando é o ambiente de trabalho. Renato estava falando aí da questão do ambiente que influencia muito, cara. Se você tem um ambiente poluído, né, visualmente, sonoricamente e tudo mais, sua produtividade faz assim, ó, cai. Você fica perdido. Né? Não é à toa que você entra numa loja da Apple, é aquela nada, só os produtos, aquela coisa funcionando. Sim. Aquilo é estudado. Aquilo não tá daquela forma à toa. E cada vez mais se destaca, né? No final das contas. E como é que você contagia isso para os teus liderados? Acho que isso é um dos grandes desafios, né? Você tem pessoas ali que trabalham para você, que produzem para você, só que não da mesma forma ou com a mesma mentalidade. Como é que você consegue replicar essa mentalidade para as pessoas? Então, a primeira coisa é através de liderança, por exemplo. Então, é um modelo que eu acredito muito. Quando você lida, por exemplo, as coisas começam a funcionar. E aí a questão de coaching, né? Você sentar com as pessoas, você mostrar a sua vulnerabilidade para as pessoas se conectarem de uma certa forma, e você acaba, de uma certa forma, criando a comunidade. Fazendo uma analogia com o Giuliani lá em Nova York. Nova York antes era super perigoso, pichado, era uma cidade poluída, que todo mundo ficava com medo. Mas no momento que as pessoas começaram a limpar e as pessoas viram aquilo limpo, as pessoas tinham preocupação de jogar uma bituca de cigarro no chão, porque fala, pô, isso aqui não é exemplo, isso aqui não está assim. Então, quando você cria um ambiente limpo, né, e você começa a dar exemplo, todo ao redor começa a funcionar assim. Aí fica muito claro, aquela luz fica clara em quem, infelizmente, não se adapta a essa cultura, entendeu? E tem que sair. Né? Aí a questão dos 20, 70, 10, que você tem que 10%, infelizmente, toda hora alguém vai ter que sair da organização. E aí você vai oxigenando a organização de uma certa forma. Interessante. Não, perfeito. Se for parar para ver, né, show, normalmente você tem lá um monte de lixo pós-show, né? Porque alguém vê um jogando, aí vai o outro, vai jogando, né? Porque o ambiente contaminou ali e acaba tornando aquilo, né? O ambiente contamina. E por isso não depende só da liderança. Depende de um todo, né? Depende de um todo, do ambiente, das pessoas, porque uma maçã podre vai contaminando o resto. Então, eu já escutei de um líder que falava que o cara tem alta performance, mas ele tem uma cultura, um caráter duvidoso, é melhor tirar, mesmo você perdendo uma produção muito alta. Porque esse cara ele vai apodrecer o resto, você vai criar uma cultura tóxica. Então, essa questão tem que ser constante. Infelizmente, essa limpeza tem que ser constante, né? Sim. E você é estoico? Cara, é interessante isso. Gosto bastante. Mas se perguntar, Rodrigo, o que você é? Eu não sei, cara. Eu sou uma mistura.
sabe? Eu sou, como o Raul Seixas dizia, uma metamorfose ambulante. Tá certo. Exatamente. Muito bom. Né? Eu ouvi exatamente essa resposta de um diretor da Facebook, onde eu entrevistei uma vez. Ele falou exatamente as mesmas palavras. Porque, De fato, a cara, gente não tem controle. As eu pessoas não querem ter gosto de um rótulos. controle. Elas querem ter um controle da sua vida, né? E a gente não tem controle de tudo, infelizmente. Não, e outra coisa, hoje é uma coisa que você fala, hoje o mundo, cara, ele é tão dinâmico, ele tá tão, o negócio do bunny, transformar, não sei o quê, que hoje eu estou como CEO, né, da Meu Dental. Amanhã eu já não sei, cara. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Excelente. Hoje eu moro no Brasil, mas amanhã eu já não sei, entendeu? Ninguém sabe o dia de amanhã, cara. Então, o mundo está em transformação, o mundo está em expansão, e eu ir contra isso, né, e assumir, não, é isso, é uma coisa, se você pensar, cara, eu sou histórico, é uma coisa meio egocêntrica, né? É uma coisa de rótulo, eu sou, cara, você quer botar a estampa aqui, eu sou isso aqui, não sei o que, cara. Sim. Hoje eu sou uma coisa, amanhã eu sou outra. Olha que a gente, eu não gosto nem de entrar nessa linha aí, mas eu acho que a gente nem deve entrar aqui. Vê a questão de política, cara. Vê a questão de política, a gente não precisa nem falar mais nada. Mas é isso, nem o lagarto é amanhã lagarto, né? Então. E, Rodrigo, mudando aqui um pouquinho, assim, falando de tendências, você que é um cara que estuda bastante tendências aí, né? Eu, inclusive, aprendi bastante a estudar isso com você, né? Quando você estava lá na Mil, você falava, putz, guarda 30 minutos aí, 1 hora do seu dia, estuda as tendências que está fazendo e vê como que a gente pode conectar as coisas aqui. O que você tem visto, assim, de tendências, assim, no mercado de tecnologia em geral, assim, tem chamado sua atenção? Cara, tendências, tá? Eu tenho visto muito a volta para o básico, sabe? Fazer o feijão com arroz bem feito. Eu acho que essa vai ser acho que o Murilo fala uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, que a grande tendência é a volta do ser humano para sua essência. É profundo isso, cara, quando você vê a pela empresa. E aí você vai entender o que eu quero, onde eu quero chegar. Tem tanta poluição, a gente está com tanta coisa, e é por isso que eu acho até que o propósito está ligado a isso, que hoje, se você perguntar em que negócio a crowd está, você vai dar uma derrapada. Você vai dar uma derrapada. Se você perguntar onde a Mil Dental especificamente está, eu vou dar uma derrapada. Por quê? Porque o ecossistema está expandindo ou ele, entendeu? É assim, a estética está surgindo, as pessoas estão fazendo Botox, as pessoas estão... Cara, então, assim, quem é seu competidor? Quem é onde... Não, mudou totalmente. As regras do jogo estão mudando. Só que, ao mesmo tempo, tem muito modismo. E aí, o que acontece? As empresas vão adicionando as coisas, vão botando por causa de não sei o quê. Ela perdeu o propósito dela. Ela perdeu a essência dela. Né? Perfeito. Então, acho assim, cara, acho que uma grande tendência aí que vai acontecer é talvez as pessoas vão puxar o freio de mão, e eu tô vendo essas techs, hein? Eu acho que essa questão das demissões de techs não é só questão de juros e crise. Eu acho que elas puxaram o freio de mão para falar, cara, peraí, vamos repensar para o próprio Facebook, né? Tava indo 100% para uma direção e tá... E pelo visto então, vai adiar isso, vai segurar, não vai mais, né? E tá perdendo a sua essência. E aí, perdendo a sua essência, tem gente que tá fazendo feijão com arroz bem feito que tá tomando ali o market share do cara. Entendeu? Então, acho que tá muito nessa questão. Vamos voltar para a essência, vamos pensar. Por isso que vai ser importante até para as empresas fazer essa viagem interna e falar assim, cara, onde eu sou bom, né? Fazer um Ikigai, né? Fazer o seu MPT, como o pessoal de Vale do Silício fala, né? A transformação de propósito de massa. Cara, repensar qual é o jogo que você quer jogar. Eu acho que essa vai ser a grande tendência que vai transmitir o resto. Porque o resto, cara, não é tendência. O resto é tecnologia que está surgindo, cara. ChatGPT é uma coisa, Siri já estava fazendo isso no teu celular, você nem sabia. Entendeu? Tinha várias coisas que estavam surgindo. Essa tecnologia, ela vai estar lá, ela vai ganhando inteligência. Então, assim, o que eu vejo é muito isso. Eu acho que é a questão de você voltar para a sua essência e você, cara, puta, se conectar de novo. E só para finalizar esse raciocínio, por que eu estou te falando isso, cara?
Aí voltando para a felicidade, tá? Às vezes eu sou muito filosófico aqui, cara, desculpa. Mas não, mas eu gosto e eu me vejo muito em várias Eu coisas. também. voltando para a felicidade, cara. E aí a gente está começando a falar muito de felicidade nas empresas, felicidade nas pessoas e tudo mais. Cara, a felicidade para mim é quando o que você pensa, o que você fala, o que você faz, está alinhado. E se você pegar as empresas, sua missão, valores e o que fazem, Uhum. cara, tá assim, ó, não tá alinhado. Não tá alinhado. Então as É. empresas vão ter que voltar para falar assim, cara, minha missão, meus valores, o que eu faço, minhas ações, entendeu? Que é mais, essa é a felicidade, cara, essa é a sincronicidade que tem que ser feita. Então é o que eu Uhum. penso, cara, o que eu falo, o que eu faço, cara. É o walk the talk, como diziam os americanos lá, eles que criaram essa palavra lá atrás. As empresas vão ter que fazer isso. Uhum. Assim, indo mais além, vai até as pessoas, né? Porque eu acho que, assim, aí vou entrar aqui num ponto que uma coisa que a gente defende aqui, tudo que é o trabalho remoto. É, o trabalho remoto, tipo, ele propicia que você mora em outros lugares. Eu hoje, por exemplo, moro no interior. Isso me ajudou a me conectar mais comigo mesmo, porque aqui tem muito mais natureza, né? Eu tenho meu tempo aqui para organizar, fazer as coisas. E e você, quando você analisa o que as pessoas estão fazendo, você vê que é loucura, assim. Toda vez que eu vou para São Paulo, me vê uma imagem assim, meu, mora um em cima do outro. É, Eu pego total. aqui a estrada, você vê 1 zilhão de terras, assim, é terras infinitas, assim. E aí mora um em cima do outro, pagando cada vez mais caro o metro quadrado, para trabalhar perto do trabalho, sendo que já existe internet. Aí você começa, né, para respirar um ar cheio de poluição e, A que para pagar preço, mais né? caro, não, para pagar mais caro. Aí você fala, meu, os humanos eles estão tipo indo e eu só consegui tipo olhar isso porque hoje eu tô É, aqui, quando né? você sai fora, né? Quando você está Quando você fora. sai fora. E aí você fala, cara, e acho que não faz sentido um monte de gente, né? Tipo, é por isso que eles não são felizes, eles não estão alinhados em vários pontos, né? Tipo, eu tô morando aqui num lugar pequeno, pagando caro, mas não dá para pagar mais porque é o que foi criado, né? Os valores se inverteram, né, Gabriel? A troco de quê? Exato, exato. E não, se inverteram totalmente, cara. É uma coisa meio confusa mesmo, do jeito que a gente está tá vivendo. Uma, E querendo ou não, cara, o CNPJ é um conjunto de CPFs, cara. Entendeu? A Conjunto empresa é um CPF, né? conjunto de pessoas. boa, bem definido. É. Ninguém vai embora de uma empresa por causa da empresa, vai embora por causa do seu chefe, das pessoas que estão lá dentro, entendeu? Sim. Quem constrói as regras da empresa são as pessoas. De novo, a empresa é como se fosse uma máquina, de novo, tem os inputs das pessoas lá. Uhum. Não, perfeito. É. Mas Você falou... pode falar, Renato. Não, ele comentou algo interessante que dá para organizar muito essa questão de propósito, é o Ikigai. Isso, que ganha. Ikigai, se quiser falar um pouquinho, você já aplicou o Ikigai? Cara, eu aplico o Ikigai, eu acho fundamental, eu sou apaixonado pela filosofia Zen, é, e o Ikigai é muito importante, porque você vê qual é a dor da sociedade, né? Você vê o que você é bom, né? O que, o que você pode ser pago para aquilo, e você intercala tudo aquilo e você acha o seu propósito. Então, assim, eu recomendo as pessoas procurarem ler um pouco de Ikigai e fazer. E aí, fazendo uma analogia, tem um cara que eu gosto muito, que é o Simon Sinek, que ele fala do Golden Circle, o Círculo de Ouro. E também recomendo muito o TED dele. E você vai Sim. descobrir que muitas vezes a gente para pensar, a gente está fazendo o produto ou o serviço sem nem saber o porquê, cara. E que a gente deveria inverter essa ordem. Pensar o porquê a gente está Uhum. fazendo aquilo, para depois fazer aquilo, né? Uma analogia que eu faço, por exemplo, com a empresa Disney. A Disney fazia uma coisa muito interessante, nem sei se faz mais, tá? Isso já tem mais de 7 anos que eu fiz um curso na Disney, eles faziam. Que o funcionário, antes de entrar dentro da organização, ela é obrigado, isso em Los Angeles e Orlando, a passar um tempo no parque. Para poder ali entender um sorriso de uma criança, o porquê que eles estavam fazendo aquilo. Então, fazendo Ah, que uma legal. analogia com saúde, era um cara do financeiro começar no call center escutando o cliente ou no hospital, porque ele ia saber o porquê que ele estava simplesmente ali fazendo aquela planilha. Porque muitas vezes as pessoas não entendem o propósito por que estão fazendo aquilo. E eu acho É. que toda organização poderia fazer isso.
É incrível isso da Disney mesmo. E o do saúde também, né? Porque se for ver, um monte de gente trabalha na operadora de saúde, né? Exato, exato. E não sabe ali o quanto que uma operadora de saúde consegue, tipo, proporcionar, né? Por falta de que o governo não proporciona e várias outras coisas para que se ofereça aquilo, né? No momento que precisa. Uhum, com certeza. Exato. Você quer perguntar, Gabriel? Não, pode perguntar. Não? Ah, tá. Gente. Eu fiquei curioso com relação ao que você disse no começo, que é o Leader Mindfulness. Se você puder falar um pouquinho para nós o que é o Leader Mindfulness Sim, hoje? o líder mindfulness, na verdade, é o novo tipo de liderança que está surgindo, né? É um líder que ele está saindo do ego, de uma coisa meio egocêntrica, para uma coisa mais eco, e não é de eco de ecológica, mas sim do ecossistema como um todo, né? Uhum, Onde ele não valoriza a questão da hierarquia, onde ele dá empoderamento para as pessoas tomarem as decisões, onde ele valoriza as pessoas a tomarem risco, né, para erro e acertos, e sem contar a questão dos soft skills, né, de ter um cara que tem mais compaixão, é um cara que escuta mais. E uma das coisas uhum, fundamentais do Mindfulness Leader, que é o seguinte, ele está mais presente de verdade. Porque quantos vocês que devem estar escutando aqui também, já participaram de reuniões com seu líder que ele está com um celular e você está falando com ele está lá e tudo mais. Ele pensando escuta, em outra coisa, mas ele escuta o que ele quer, ou na verdade ele já sabe a resposta. Ele faz você perder seu tempo falando aquilo uhum, tudo para simplesmente falar, não, ótimo, é isso aí, parabéns, mas é isso. Entendeu? E esse tipo de coisa, assim, desmotiva a pessoa. A primeira vez o cara nem percebe, a segunda já fica meio assim, a terceira o cara já. Entendeu? Esse tipo de liderança tem que ter compaixão. Quantas vezes a gente cobra um cara e a gente não sabe o que está passando na vida do cara? Por que ele uhum, atrasou aquilo? Será que ele está com um problema familiar? Será que ele está com problema? Será que ele precisa de ajuda? E querendo ou não, no momento que você faz isso, você traz as pessoas para o seu lado. De novo, as pessoas trabalham com pessoas. As pessoas não estão trabalhando só com a empresa. Entendeu? Elas sim. trabalham com o CPF ali. Então, eu sou um cara, Gabriel sabe disso, muito de trazer um time como se fosse família. Não era à toa que a gente toda quinta-feira ia no happy hour, né, Gabriel? A gente Happy hour, exatamente, é. ia fazer outra coisa, valorizo muito conhecimento. Quantas vezes a gente não fazia como se fosse Do um TED, livro, né? De apresentar, estudava um conteúdo e direto apresentava. para falar, você conhece o que? Conheço sem brincadeira. Conheço de Wi-Fi. Nem sei se você estava nessa época ainda, Gabriel, você já tinha saído, mas o cara falou, conheço de Wi-Fi para caramba. O cara deu uma aula de como instalar o Wi-Fi para todo mundo. E para aumentar a utilização de Wi-Fi. Isso serviu, não? O cara aplicou isso na casa dele. Eu apliquei na minha casa. Uhum, Entendeu? É uma troca de conhecimento. Isso você ajuda. Uma coisa bacana que as empresas fazem, estão fazendo algumas delas, é disponibilizando 15 a 20% do seu tempo, do tempo da organização, para você trabalhar em projetos pessoais. Então, sim. isso é uma coisa bacana. Isso é O Google faz isso, né? Já o Google faz teve isso, o 3M projetos faz isso, 3M, é. Patagônia É. faz isso. A Patagônia faz uma coisa melhor ainda. Ela parece que meio-dia, não todos os dias, mas vai do CEO ao faxineiro surfar junto na praia, entendeu? Olha que coisa bacana. Uhum. Olha aí, que legal. Olha que legal. Então Aqui na Crowd a gente tem. O pessoal tem 1 hora do dia do trabalho para estudar. Tipo, para não. fundamental. É, Fundamental. tipo, é melhor que as pessoas trabalhem 7 horas e estudem uma do que ela trabalhe 8 e fica num ciclo que ela não sai daquilo, então. Cara, esse negócio de estudar é fundamental. Eu costumo dizer o seguinte: eu fiz marketing. Se eu tivesse parado de estudar marketing, eu estava morto. Você sabe por quê? Porque tudo que eu aprendi, vamos chamar não tudo, mas 70% está no lixo. Não existia tecnologia naquela época, não tinha redes sociais, não tinha, sendo que hoje 80%, 70% dos investimentos são todos online. Como é que eu ia avançar? Hoje, um cara de marketing não conhecer de tecnologia, o cara está morto. E aí surge o seguinte, um novo tipo de pessoa. Antes a gente valorizava muito especialista, depois generalista, agora a gente está falando de versalistas. É o conhecimento em T, onde o cara tem Uhum, muitos conhecimentos mais profundos. Você sim. entendeu? Então, um exemplo disso, o Will Smith, né? O cara começou na televisão, depois ele foi para
para filme, depois de filme ele foi para música, e o cara conseguiu ser bom em todos. O cara, é comediante, o cara é comediante, na verdade ele começou comediante, televisão, filme e depois música. O cara estudou e se profissionalizou e conseguiu ser bom em 4 coisas, cara. Entendeu? E tem que ser assim. Vamos pegar no esporte, o Guardiola. Aquele modelo que ele tinha de jogo dele, ele foi aprendendo basquete, cara. Foi estudar no basquete, o tic-tac. Excelente. Eu estava lendo um livro aqui que os generalistas vencem o mundo de especialistas, né? Meio que defendendo isso. E uma coisa que eu não sabia... Foi você que me falou essa semana de... não, foi outra pessoa que me falou num podcast a mesma coisa, Gabriel. Eu vou ler esse livro, cara. Eu escrevi, um dos capítulos do meu livro é sobre versalistas, que eu estou falando, mas parece que esse livro fala a mesma coisa. Eu vou dar uma estudada nesse livro. Ele fala, mas assim, uma das coisas que eu achei interessante, ele conta a história do Federer. O Federer, a mãe dele... A mãe dele era professora de tênis, tudo, mas ela não queria que ele fosse pro tênis e tal. Então ela deixava ele praticar vários esportes. E aí, o fato dele ter praticado vários esportes criou na cabeça dele, ali no subconsciente dele, uma técnica mecânica, né? Tipo, de lidar com as coisas muito diferente dos outros tenistas, que começa cedo e só faz aquilo. E tanto que, tipo, todo mundo que viu o Federer jogar, tipo, a técnica dele era surreal. Parecia que o cara tava, tipo, desfilando na quadra, sei lá, ele tava... Mas ele não... Enquanto os outros, você vê que o negócio é duro, dele é muito soft, assim, a forma de jogar, mas é porque ele teve essa formação de muitas coisas, jogava handball, futebol, jogava não sei o que e tal, então o corpo dele teve uma memória diferente disso, né? E sabe o que você está falando, cara? O que acontece é o seguinte, antigamente, nossos pais, ou nossos avós, eles viveram como se fosse uma vida. O que é uma vida? Casaram uma vez, trabalharam num emprego há 40 anos, estudaram uma coisa, e agora, então, aí quando eles olham um Federer, uma pessoa dessa, a fazer vários esportes, o cara fala, pô, o cara não dá certo em nada, o cara abandona tudo. Não é isso, entendeu? Não é isso. Hoje em dia, o cara, porra, tem 3 casamentos, o cara tem 3 faculdades, o cara tem 40 empregos, entendeu? E assim, cara, hoje em dia tá assim, infelizmente, o cara tá ali, tá aprendendo, tá conectando e quando viu é isso. O Steve Jobs vai falar uma coisa muito interessante, que criatividade é conexão de ideias. E essas ideias, assim, você pega num emprego, leva para o outro, você pega daqui, leva para lá, entendeu? É isso, cara. Excelente. Não, excelente. Eu vejo aqui na plataforma da Crowd, a gente vai muito num conceito de Open Talent, né? Que é de talento aberto, em qual as pessoas elas podem usar algum talento que ela tem ali e parte do tempo, né? Prestar esse serviço. E é engraçado, porque você vê gente que, assim, puto, o cara é músico, mas ao mesmo tempo ele é diretor de arte. E dependendo do que for, essa combinação vai ser muito boa para o cliente. Com certeza. Tipo, essas características. Então, é uma coisa que você vê cada vez mais, né? As pessoas, elas querendo tentar outras frentes e fazendo isso, não só fazendo uma coisa só a vida inteira, né? Com certeza. Boa. E, Rodrigo, o que você tem de dica para as empresas aí, para a gente finalizar, de transformação digital, assim, que você recomendaria, né? A gente acabou não falando aqui, mas você foi uma das pessoas que liderou na Amil ali uma boa parte da digitalização, né? O primeiro aplicativo de uma operadora de saúde foi sob sua liderança, entre várias outras coisas ali. Então, o que você tem de conselho, dicas, assim, para as pessoas e empresas aplicarem transformação digital, assim, com sucesso? Eu acho que a primeira coisa é fazer essa transformação de fora para dentro, nesse sentido, de você colocar realmente o cliente no centro do negócio, entender a dor dele e fazer. Porque muitas vezes a gente vai preenchendo o aplicativo e outras coisas, bota um monte de funcionalidade, sendo que a funcionalidade que interessa está escondida. Né? Então, essa questão de CX agora, já tem um tempo falando, mas para mim é fundamental. E a gente continua esquecendo. Então, colocar o cliente no centro do negócio para tudo que você for fazer, principalmente nessa questão de transformação digital,
é tudo. E fugir do modismo. Fugir do modismo. Faça o feijão com arroz bem feito, cara. Boa. Excelente. Excelente. Tem uma coisa que falam que normalmente startup ela tá dando certo quando ela tá retirando feature e não adicionando. Mas é tipo ótimo. assim, porque ela achou o propósito dela, então ela tá dando todo o foco na função principal, que é o problema que ela resolve, em vez de estar adicionando 302 features lá que eles acham que vai ser legal e que não vão usar, né? Exato. Fazendo uma analogia, assim, é a questão de o mais importante são os outputs do que os inputs, entendeu? Uhum. Exato. Que é mais ou menos isso, as coisas que você tira do que você está botando, entendeu? Certeza. Boa. É isso, Renato? Fechamos, meu caro. Bom, pessoal, Então, fechamos. Rodrigo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. Foi Obrigadão, muito massa, Rodrigo. muito legal. Eu tenho muitas outras coisas a fazer. Infelizmente o tempo é curto, mas é bem legal ter aqui você conosco, cara. Imagina, gratidão. Aprendi muito com vocês aqui. Obrigado pelo convite aí. Obrigado, Tá? Rodrigo. É sempre bom te ouvir e ver que tem líderes aí pensando diferente, né? De uma maneira com mais compaixão e que, na verdade, isso joga mais a seu favor, né? Para você ter as pessoas próximas e você liderar melhor as empresas do que o que as pessoas costumam fazer ali, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Boa. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.